Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 5. Está conosco hoje a mãe da irmã Juliana, está aqui, Deus abençoe, amém? Deus abençoe. Lucas capítulo 5. Amém? Todos acharam? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no barco, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos. Glorificamos o teu nome pela tua palavra. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, incumbido dessa grande responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha me usar poderosamente, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Não sou nada sem ti. Sem ti, Pai, sou como uma lata vazia, mas com o teu Espírito eu tenho certeza que o poder do Senhor vai ser transmitido nessa noite no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse relato de Lucas nos apresenta um momento marcante. Jesus, ele encontrando seus discípulos, a escolha dos seus discípulos. Aqui, então, ele encontra Pedro, Tiago e João. E aqui nessa cena, quando nós começamos a ler os versículos, nós vemos que Jesus, primeiro, ele encontra um barco. Ele chega na beira da praia e ali ele vê 2 barquinhos parados. 2 barquinhos parados. E ele entra em nenhum deles. A Bíblia diz que ele entrou naquele que pertencia a Simão Pedro. Interessante que por que os barcos estavam parados? Porque eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Eles estavam ali desanimados, tristes. Imagina você passar a noite inteira pescando e não pegar nenhum peixe. E aqui eu creio que essa pesca não era uma pesca esportiva. Era uma pesca profissional. Eles ganhavam o seu sustento através da pesca. Então, quando não pegava nada, sinal que não tinha dinheiro para comprar outras coisas. Então, ele estava passando dificuldade. Então, Jesus chega naquele momento... Interessante que como Jesus chega nesse exato momento, nesse exato momento que os barquinhos estão na praia, que eles estavam desanimados, que tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, e Jesus entra ali naquele barco e começa a pregar, a falar para a multidão o reino de Deus, porque essa foi a missão de Cristo. E o que quero chamar a nossa atenção nessa noite, em primeiro lugar, é o porquê que Pedro e os outros discípulos estavam lavando as suas redes. Por que nós, trazendo para o nosso dia,
Por que que nós, às vezes, nos encontramos, simbolicamente, lavando as nossas redes? No sentido assim, não aguento mais. Já trabalhei muito, já lutei muito, eu já di tudo que eu tinha, eu vou lavar as redes. Tem até um ditado popular, não sei se os irmãos conhecem, eu vou pendurar minha chuteira. Não quero saber mais de nada. Eu já não aguento mais. Né? Não tem isso? Acontece com vocês? Acontece. Então, Jesus chega nesse exato momento. Ele começa a usar, em primeiro lugar, ele começa usando o barco de Pedro. Eu creio que Pedro estava começando a conhecer Jesus. Imagina você poder emprestar o seu barco para Jesus. Jesus subiu em cima do barco e a Bíblia diz que ele afastou um pouco da praia por causa da multidão e ele começou ali a falar. Eu creio que Jesus chegou num momento crucial na vida de Pedro, como chega nas nossas vidas também. Amém? Então, se você está passando por um momento como o de Pedro e os outros discípulos, lavando as redes, desanimados, tem uma palavra para você nessa noite. Jesus pode entrar no seu barco. Jesus pode mudar a história da sua vida. Jesus pode fazer você pegar muitos peixes, assim como Pedro e os outros discípulos pegaram. O importante é nós analisarmos o que Deus quer falar conosco nessa noite. Em primeiro lugar, eu faço uma pergunta para nós. Por que nós lavamos as redes? Rede, eu trouxe aqui um simbolismo para nós pensarmos um pouco. Rede pode ser os nossos projetos. Você lançar o seu projeto. Aqui o texto está falando de lançar a rede sobre o mar. Está falando de ganhar almas. Né? Está falando de ganhar almas. Mas vamos pensar um pouco sobre essa rede. Se essa rede fosse o seu projeto, os seus sonhos. E principalmente aqui, o Evangelho de Cristo. A rede representa isso. E o que representa o lago? O lago pode ser pessoas, pode ser empresas, pode ser cidades, pode ser ministério. Vai pensando. E o barco pode ser o quê? Você mesmo, você é o barco. Você é o instrumento de Jesus. O barco pode ser sua empresa, pode ser sua família, o seu trabalho. Então nós podemos usar esse simbolismo entre o barco, o lago e a rede. Se nós soubermos usar esses três ingredientes, esses três lugares, o barco, o lago e a rede, nós vamos alcançar também abundância de peixe. Alguns motivos por que nós lavamos as nossas redes e por que nós desanimamos. Então nós estamos começando a pensar por que Pedro estava lavando as redes. Vamos trazer para nós. Por que nós lavamos as redes? Por que nós às vezes desanimamos? Primeiro, lavamos as redes porque nós desanimamos por não encontrarmos peixe no mar, que é o caso de Pedro e os outros discípulos, por não acertarmos o alvo, né? Não tem aquele momento que você vai, agora vai dar certo, pum, aí dá errado. Aí você desanima. Às vezes nós lavamos as redes porque nós não atingimos a nossa meta. Eu tenho uma meta este ano, a minha meta é X, e você não consegue chegar lá. Aí você chega no final do ano, como nós já estamos chegando, e você começa a desanimar. Mas, puxa vida, isso não vira nada não. Vou lavar minhas redes. Lavamos as nossas redes porque nos sentimos fracos, desqualificados para a missão. Às vezes lavamos as redes. Aqui no caso, ministério. Muitas pessoas começam um ministério na igreja, começam com toda a força, com toda a vontade, de repente ela se decepciona com alguma coisa, ela desanima, ela quer lavar suas redes. Ela não quer mais mexer com aquilo, porque ela coloca a sua perspectiva, seu foco nas pessoas, nas circunstâncias. E por isso nós desanimamos. Lavamos as nossas redes por causa de uma situação financeira em que nós vivemos. É uma das coisas principais, podemos assim dizer, que as pessoas desanimam, querem encostar o barco, encostar sua rede, quer parar de mexer com tudo. Achamos que é o fim de um sonho, achamos que é o fim de um projeto. Tudo isso e muito mais são causas que nós, às vezes, queremos lavar as redes. Lavar a rede aqui é desanimar. Lavar a rede aqui é parar. Por quê? Nós somos humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos. A única maneira de nós
prosseguirmos com os nossos projetos, nossos sonhos, é nós botar toda a nossa esperança em Deus. Porque é dele que vem a nossa energia, é dele que vem o poder, é dele que vem a vida, é dele que vem tudo que nós precisamos. Se você parar para pensar, você não consegue dar um passo sequer se não for por causa da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Tudo é dele. Principalmente o ar que eu respiro, o ar que você respira vem dele. É um absurdo, às vezes, pessoas pensar, não, eu sou uma pessoa tranquila, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu sou uma pessoa independente, eu tenho minha condição financeira, eu tenho tudo. Irmãos, você pode ter milhões e bilhões na sua conta, mas se amanhã o Senhor falar assim, olha, hoje eu vou te recolher, quem pode segurar você? Ninguém pode segurar você, porque a vida está na mão dele. A nossa vida pertence a Ele. Então é por isso que nós precisamos colocar todos os nossos projetos, todas as nossas expectativas nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus. Como diz lá em Isaías, o sonho dele é maior, o caminho dele é maior, tudo é melhor de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Às vezes nós fazemos plano, e aí por causa que nós não consultamos a Deus, nós não pedimos uma direção de Deus, nós desanimamos, nós lavamos as redes, porque nós colocamos todo o nosso foco, toda a nossa força nos nossos próprios objetivos, ou melhor, na nossa própria visão de mundo. Mas Deus deixou claro para nós, como eu gosto de dizer, Deus deixou o nosso manual de instrução aqui. Então, se eu seguir aquilo que o Senhor me orienta através da sua palavra, eu vou viver uma vida em abundância, uma vida alegre, uma vida de gratidão a Deus. Jeremias, continuando o texto, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano. Qual que é o plano de Deus? De fazer nós prosperar e não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Quer dizer, tudo vem dele. Então, por que nós desanimamos? Porque nós tiramos o foco dele. Lavamos as redes porque não entendemos o tempo de Deus em nossas vidas. Achamos que Deus tem que fazer exatamente naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano. E aí nós frustramos, porque Deus não trabalha com o nosso tempo. Lembra do tempo Kairos e do tempo Cronos? O tempo de Deus é um tempo exato. Nós conseguimos marcar o nosso tempo através do relógio, calendário, mas Deus não tem esse negócio, não. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como 1000 anos. Então eu preciso me adaptar na realidade de servos de Deus. Eu preciso me adaptar na realidade de quem eu sou em Deus. Que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu tenho o Espírito de Deus, que eu não ando segundo o mundo, segundo o entendimento do mundo, mas eu ando segundo o entendimento da palavra. O que a palavra diz que eu sou, é isso que eu sou. O que a palavra diz que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, porque eu amo a palavra, eu sigo a Cristo, eu sei que Ele tem um plano para mim. E tem uma coisa, independente daquilo que aconteça, eu jamais vou negar a Cristo, porque a promessa está lá na glória. A coroa da vida está garantida para todos aqueles que perseverarem até o fim. Aleluia. Se nós olharmos para situações difíceis, nós vamos desanimar. Porque no mundo teremos aflições, Jesus disse. E falando em tempo, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, vai falar assim, é tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de dançar. Quer dizer, há tempo para tudo. Tem um momento que você vai estar mais triste, tem um momento que você vai estar mais alegre. Amém? Mas até mesmo a tristeza que às vezes nos afeta, ela não vai tirar a verdadeira alegria do nosso coração. Aleluia. Qual que é a verdadeira alegria? É que o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós vamos encontrar com Jesus a qualquer momento. O nosso tempo é passageiro aqui. Logo, logo nós vamos encontrar com a grande família do Senhor das mansões celestiais e glorificar o nome de Deus, aleluia.
Logo, logo nós vamos deixar de sofrer, de ter dificuldade, porque o Senhor Jesus nos garante um descanso. Ele nos garante o descanso. Ele mesmo, como diz a palavra, ele criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Ele está mostrando para mim, olha, há um tempo de descanso. E nós esperamos esse dia, aleluia. Nós lavamos a rede porque nos sentimos sozinhos. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que fores. Está entendendo? Quando você se sente sozinho, aí você pega um texto desse e lê, o Espírito Santo vai falar com você da mesma forma que ele falou com Josué. Ei, você não está sozinho, eu estou com você. Aonde você for, eu irei. Aonde você colocar os teus pés, eu também irei com você. Enfim, você não está sozinho. Então não precisa lavar as redes. Não precisa desanimar. É só mudar o foco. Tirar o foco de si mesmo e colocar o foco naquele que é o Criador de todas as coisas. Colocar o foco em Deus, porque é Ele que tem planos maravilhosos. Nós fazemos planos, sim. Mas todos os nossos planos estão direcionados pelo plano principal que é Deus. Ele tem um plano principal para nós. E nós vamos sendo conduzidos pelo plano principal. Às vezes nós achamos que nós estamos fazendo por nossas próprias vontades. Mas lá no íntimo Deus está olhando e falando: ei, meu filho, é isso mesmo. É dessa forma mesmo que eu queria que você fizesse. E você acha que é você que está fazendo. Mas Deus, Ele deixa você pensar que é você que está fazendo. Mas na verdade Ele está conduzindo a sua vida. Aleluia! Porque Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Aleluia! Aleluia! Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é o quê? Uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então, quando eu estou em Deus, eu estou seguro. O nome dele me dá proteção. Então, só lava as redes, só desanimam aqueles que não têm o entendimento de que ele está debaixo dessa torre forte. Se você está debaixo da torre forte que é Jesus, você não vai lavar as redes. Gálatas capítulo 6, versículo 14 também diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui está falando para mim e para você: olha, você só desanima se você começar a achar que o mundo vai dar o norte para você. Mas você morreu para o mundo, você foi crucificado para o mundo. Você agora vive para Cristo, você vive segundo a palavra de Cristo. Então você não pode, você não consegue desanimar se você vencer, ou melhor, se você colocar a palavra de Deus em prática. Você não vive mais para o mundo. Não é o mundo que dita a regra para você, é Cristo que dita a regra para você, porque Ele te ama, como nós diz aqui, e Ele tem um plano maravilhoso para você, tem um plano maravilhoso para nós, aleluia! Nós somos abençoados com essa palavra, meus irmãos. E em segundo lugar, como anda o seu propósito, a sua motivação e a sua prioridade? Olha que interessante. Olhando nesse texto, capítulo 5, versículo 3, parte B, e até o versículo 6, quero ler novamente o texto, diz assim: então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Aqui nós devemos observar o seguinte coisa: Jesus estava com um propósito, né? Qual que era o propósito de Jesus ali? Era ser um profissional da pesca? Não. Qual era o propósito de Jesus? Era chamar Pedro, Tiago e João para o ministério. Jesus fez esse milagre para chamar a atenção, ou para deixar claro para os discípulos de que ele era o mestre, de que ele era o Messias,
esperado. Então Jesus tinha um propósito. Qual que era a motivação de Jesus? O reino de Deus e a sua vontade. Qual que era a prioridade de Jesus? Anunciar o evangelho do reino. Então observe que tem princípios, melhor, tem prioridades, tem propósito e tem motivação. Se nós andarmos com essas três coisas alinhadas, nós não vamos lavar as redes. Se nós andarmos com as nossas prioridades certas, com o nosso propósito certo, com a nossa motivação certa, dificilmente nós vamos lavar as redes. Por quê? Porque nós vamos estar andando segundo aquilo que Jesus nos ensina nessa palavra. Quando nós olhamos para Pedro, depois que recebeu o chamado de Jesus para ser pescador de homens, ele se converteu e mudou o seu foco. Até então, o propósito, a motivação, a prioridade de Pedro era outra. Qual que era a prioridade de Pedro? Era pescar, ganhar dinheiro, trazer recursos para sua casa. Mas depois que ele ouve o mestre, que ele vê o milagre, Jesus chama ele, mudou tudo a prioridade de Pedro, mudou o foco de Pedro, mudou o propósito de Pedro. Agora Pedro começou a olhar com outros olhos. Então, quando nós estamos alinhados com essas verdades, nós não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E se nós fazermos exatamente o que Jesus está pedindo, nós também vamos colher muitos peixes. Nós também vamos lançar as redes e o Senhor vai trazer para nós muitos peixes em abundância. Mas é isso, querido, que a palavra está nos ensinando. Pedro agora priorizou a chamada de Jesus em vez de obter lucros com a pescaria, deixou tudo para seguir a Jesus. Não foi isso que o texto disse? Abre um parênteses aqui. Quando eu estava lendo essa mensagem, aí veio uns pensamentos na nossa mente, né? Já imaginou Pedro, se fosse um dos nossos de hoje, que gosta muito de dinheiro, tem pessoas que faz tudo para ganhar dinheiro, né? Pedro podia falar: Jesus, vamos largar a mão desse negócio de evangelho? Vamos abrir uma pescaria aí, vamos abrir um armazém de pesca. Nós vamos vender peixe para a região inteira da Galileia. Vamos ficar milionário. O Senhor tem o poder de trazer os peixes. Não é verdade? Pedro poderia levar a Cristo a pensar: vamos abrir um projeto, vamos abrir uma indústria de peixe, enfim, vamos vender peixe para a região inteira. Mas a Bíblia diz que depois que ele viu o milagre, o que aconteceu? Ele deixou tudo. Não é isso que disse o texto? Ele deixou tudo. Depois que Jesus falou assim: olha, Pedro, a partir de agora, você vai ser pescador de homens, não de peixe. Ele deixou tudo para seguir a Jesus. Está vendo como é que a prioridade dele mudou? Está vendo como os princípios dele mudou? Agora o foco dele era ouvir a voz do mestre. O foco dele agora era saber aquilo que Jesus queria que ele fizesse. Enfim, ele não estava mais preocupado com a sua pesca em si, mas ele estava preocupado com aquilo que Jesus tinha para ele. Um projeto muito maior, aleluia. Muito maior. Propósito, querido, qual que é o nosso propósito aqui na terra? Ser representante de Cristo, anunciar o evangelho de Jesus. Esse texto, ele fecha nesse assunto. Nós podemos levar para outros princípios, outros pensamentos, sim. Podemos ver a pesca como um milagre do Senhor nas nossas vidas, sim. Mas o principal objetivo desse texto é mostrar para mim e para você que Jesus também nos chama para um propósito. O propósito de ganhar almas para o Senhor Jesus nesta cidade. Porque foi esta a chamada de Pedro. Foi esta a chamada de Jesus para eles. Olha, vocês agora, esquece o negócio de pescaria de peixe. Vamos pescar almas, vamos pescar gente. Vamos ganhar, vamos levar o evangelho do reino para as pessoas. Como tem sido o seu foco? Qual tem sido a sua motivação? Em segundo lugar, Deus tem bênçãos transbordantes para os seus filhos. Diga assim comigo: bênção transbordantes. Quando nós olhamos o texto, porque o texto está bem claro, não tem como você fugir disso, os discípulos colheram uma grande quantidade de peixe. E quando eles foram, foi só um barco, né? O texto diz que foi só um barco, e aí lançaram a rede. Quando foram puxar a rede, o que aconteceu? Precisou da ajuda de mais um barco. E o texto está dizendo que eles vieram e encheram ambos os barcos. Por que isso aconteceu, irmãos? Por quê? Tem um segredo muito importante aqui. Qual foi o segredo? O segredo foi porque Pedro
Ele ouviu a voz de Jesus. Ele obedeceu a voz de Jesus. Ele falou para Jesus: olha, mestre, não quero falar nada para o senhor não, mas o mar não está para peixe. Em outras palavras, né? O mar não está para peixe. Eu pesquei a noite inteira aí, bati em tarrafa nos 4 cantos deste lago e nós não pegamos nada. Mas como é o senhor que está falando, eu vou lançar. Ele só deu uma desculpa, aquela desculpa assim, entendeu? Dando a impressão que ele não queria nem falar aquilo. Mas ele falou, mas logo em seguida ele disse: olha, Senhor, mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. Aleluia. E quando ele lança as redes, o que acontece? Uma grande quantidade de peixe eles apanharam. Aleluia. Irmãos, Simão deixou claro aqui para nós. Ele deixou claro que trabalhou muito, mas sem uma direção. Ele trabalhou a noite inteira, mas não tinha uma direção da palavra. Ele não tinha uma direção da palavra de Cristo, porque quando Cristo chegou, entrou no seu barco, pregou para a multidão, e depois ele pede para que eles afastem um pouquinho mais para o fundo e lançam as redes. É nesse momento que ele tem uma direção. Então, trazendo para nossas vidas, muitas vezes o resultado não está vindo, é porque nós não estamos buscando a direção de Jesus. Jesus disse para Pedro ir. Jesus disse: vai e lance a rede. Depois que Jesus dá a direção, então eles apanham uma quantidade de peixe. Você acha que é diferente conosco? Não é. Não é diferente conosco. Então, se eu estou perceptivo, se eu estou atento à voz do Espírito Santo, eu vou saber exatamente que hora é que eu tenho que agir, que hora é que eu tenho que lançar a rede, que hora que eu tenho que fazer ou não fazer, ou assinar ou não assinar, porque eu estou com uma sensibilidade, eu estou atento à voz do Espírito Santo. De que forma? Em oração, buscando o Pai em oração. Sem oração nós não conseguimos ouvir Ele. Sem a nossa comunicação com Ele, você não consegue ouvir Ele. Se eu só acordo, levanto da cama, já ali escovo os dentes, vou tomar o meu café, já vou para o trabalho, nem lembro que existe Deus, nada vai acontecer. Deus não vai te ouvir porque você não está falando com Ele. E muito menos você vai ouvir Ele, porque você não está tendo relacionamento com Ele. É preciso ter relacionamento. É por isso que Pedro agora, depois desse relacionamento, que ele emprestou o barco para Jesus, Jesus agora dá uma ordem para Pedro, e Pedro atende à voz de Cristo, e ele apanha uma quantidade grande de peixe, porque estava tendo uma direção. O resultado foi espetacular. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Simão também nos ensina que é Jesus, ou melhor, também nos ensina que se é Jesus quem está falando, não devemos recuar, se é Ele que está falando, não devemos recuar, pois Ele tem autoridade sobre todas as circunstâncias. Muitas vezes nós até ouvimos a voz de Jesus, mas como é algo muito difícil de fazer, você pensa: não é possível, isso não é a voz de Jesus não. Não é não. No caso de Pedro aqui, né? Pedro, ele pescou a noite inteira, não é, irmão Edson? Ele pescou a noite inteira. Se de repente ele colocasse na mente: não, esse homem não sabe nem o que está falando. Está aí pregando sobre um reino, falando sobre o céu, falando sobre milagre. Ele não sabe o que é pesca. Eu que sou profissional de pesca. Eu que sei o que é pesca. Então eu não vou jogar rede coisa nenhuma. Já pensou se ele fizesse isso? Não tinha pegado peixe. Mas não, querido. Ele tinha uma percepção. Ele teve uma percepção. Aleluia. Ele soube entender que era a voz de Cristo. E quando ele ouve a voz de Cristo, querido, ele então recebe aquele milagre na sua vida. Ele apanha uma quantidade grande de peixe. E não abençoa só o barco dele, abençoa também o outro barco, os seus amigos. Todos pegaram peixe, os barcos encheram. Ambos os barcos encheram, segundo a palavra, quais afundaram. É coisas grandes, coisas transbordantes, aleluia. Quando estamos sendo guiados pelo Espírito de Cristo, as bênçãos que são derramadas alcançará até os que estão ao nosso lado, aleluia. Eles chamaram o outro barco, segundo o texto. Então, quando você está cheio de Deus, quando Deus te abençoar, não é só você que vai ser abençoado. As pessoas que estão do seu lado também vão ser abençoadas. Você sabe por quê? Porque você não é miserável. Você tem um espírito doador. Você ajuda as pessoas também, amém?
Assim foi. Já imaginou se Pedro falar assim: não, esses peixes são meus, para aí. Eu vou levar um pouquinho, depois eu volto, pego outro pouquinho, é meu, só meu. Se ele fosse arrogante, talvez não teria pegado tanto peixe. Observe que tudo tem um princípio. Ele pegou, repartiu com os outros, e a festa foi para todos, aleluia. Eu tenho certeza que os amigos do outro barco foi com tudo, porque a Bíblia diz que ele largou tudo e foi seguir Jesus. Né? Então, assim, nós precisamos entender, querido, que as bênçãos do Senhor estão à nossa frente. Eu tenho que ter um princípio, tenho que ter um foco, eu tenho que ter uma direção, tenho que ouvir a voz de Jesus, aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvir a voz do Senhor. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, todas as bênçãos estão disponíveis para nós. Deus é um Deus rico, é um Deus criador dos céus e da terra. Deus não te criou para passar necessidade. Deus te criou para você ser abundante, você ter em sobra, para você poder abençoar outras pessoas. Aleluia! Muitas vezes nós escoramos na ideia de que nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos um coitadinho. Não, você é filho do Pai, você tem autoridade sobre as potestades que estão aí ao nosso redor. Se você tomar posse da palavra de que você tem o Espírito Santo, você vai caminhar, você vai comer o melhor desta terra, aleluia. Você tem que declarar no nome de Jesus: eu tomo posse daquilo que o Senhor diz, porque Ele diz na sua palavra: se ouvir a minha voz, vocês alcançarão o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: o generoso prosperará. Olha só, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É a lei da semeadura. Salmo 23, versículo 5 diz assim: o meu cálice transborda. Então não existe coisas pequenas para o Senhor. Não existe bênçãos pequenas. Existem coisas transbordantes. Assim como o barco, a rede quase rasgou por causa dos peixes, porque eram muitos peixes. Tudo que o Senhor tem para nós é a abundância. É em abundância. Aleluia. O teu cálice transbordará, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, ele receberá em dobro. Quer dizer, é esta a promessa que Deus tem para nós. É essa a promessa que Deus tem para você. Quem anda com a direção de Deus não é apenas abençoado, mas se torna fonte de bênção. Diga assim: eu sou uma fonte de bênção. Diga assim: eu continuarei ser uma fonte de bênção. Diga: Senhor, eu quero ter para abençoar muitas pessoas. Diga assim: eu creio no nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, a humildade de Pedro o elevou para outro nível. Lucas capítulo 5, versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, o que Pedro fez? Os irmãos lembram o que Pedro fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Quando ele viu o milagre, ele começou a pensar: mas para aí, eu passei a noite inteira e não peguei nada. Agora o Senhor fala para me lançar novamente, eu lanço apenas uma vez. Apenas uma vez. E eu pego tanto peixe, ao ponto de quase rasgar as redes, encher o meu barco e o barco dos meus amigos. Senhor, só pode ser Deus. Pedro reconheceu naquele momento que ele era o Filho de Deus. E ele fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de chegar perto de ti. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é majestoso. Eu me sinto tão pecador perto do Senhor, porque a prova está aqui. Eu passei a noite inteira, não peguei nada. O Senhor chegou aqui e me disse uma palavra, e através da sua palavra eu peguei tantos peixes. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Isso mostra que o Senhor é divino, isso mostra que o Senhor é Deus. Então eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Ele se humilhou na presença de Jesus, aleluia. O que Jesus falou para ele? Pedro, não fique assim, você agora vai ser pescador de homens. Por causa da humildade, ele recebeu uma bênção ainda superior. Talvez você possa pensar: que bênção superior, ganhar almas. Eu quero ganhar peixe. Eu quero pescar peixe, né?
Mas quem é Pedro hoje? 2000 anos já se passaram e até hoje nós lemos a história de Pedro. Nós lemos o assunto de Pedro, aleluia, glória a Deus. Como Deus usou Pedro, como Deus capacitou Pedro, quantas pessoas foram ganhas através de Pedro. A primeira pregação de Pedro, depois do Pentecoste, 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus, aleluia. Não foi só uma rede de peixe, foi 3.000 almas, foi muito mais do que os peixes que ele pegou. A Bíblia não fala a quantidade de peixe, mas eu tenho certeza que foi bem menos do que 3.000. Mas a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. O poder foi sobrenatural na vida de Pedro, aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco também. Se nós nos humilharmos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não sou digno nem de estar perto do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do milagre, querido. Quando nós nos humilhamos na presença de Jesus, Deus transborda ainda mais nas nossas vidas, aleluia. O mais importante não é a quantidade de peixe, mas a relação que nós queremos ter com Jesus. Diga assim: o mais importante não é a quantidade de peixe, mas a relação que eu quero ter com Jesus. Pedro poderia tentar Jesus no seu negócio, como eu falei, mas ele não. Ele agora se tornou um ganhador de almas. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Deus quer multiplicar na sua vida. Deus quer transbordar na sua vida, querido. Só apenas você entenda que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele está sempre do seu lado. Assim como ele esteve no barco de Pedro, ele está também no seu barco. Aleluia. Ele está no seu barco, ele está na sua casa. Ouve a voz dele, ele está falando com você: lance a rede agora. Ou talvez está falando: espere um pouquinho, ainda não é tempo. É só nós estarmos atentos àquilo que Deus está falando. Ele tem um plano, ele tem um propósito, aleluia. Ele não deixa você desamparado, não. Nunca deixou ninguém desamparado. Amém. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade. O que é a recompensa da humildade? Riqueza, honra e vida. Foi isso que Pedro recebeu. Riquezas espirituais. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se nós reconhecermos que Jesus é maior, que Jesus tem todo o poder, que Ele está no nosso barco, e Ele está esperando um tempo exato para dizer para você lançar as redes, você vai esperar o tempo, não se precipite, acalma o seu coração. Ele está esperando o tempo certo, esperando as ondas abaixarem, esperando o mar ficar calmo, para que você possa lançar a rede e você receber também a sua recompensa. Você entende o que eu estou falando? O Espírito está falando com você: olha, não é tempo ainda, espera o mestre da ordem. Talvez você esteja fazendo como Pedro, trabalhando noite inteira, sem parar, mas sem uma direção. E Deus está dizendo para essa noite: olha, espera eu chegar no barco, espera eu dar a ordem, porque quando eu disser para você lançar, você vai lançar e você vai colher muitos peixes para a glória de Deus, aleluia. Não é tempo de parar, é tempo de você orar. Talvez não é o tempo de você lançar, de você começar, mas é o tempo de você orar, de você esperar. Aleluia. Jesus deixa uma lição muito clara aqui, querido. Tudo aquilo que nós fazemos por nossas próprias forças, por nossas próprias vontades, dificilmente dá certo. Mas quando nós esperamos Jesus Cristo entrar no barco, ou quando esperamos Jesus Cristo falar conosco e nós lançamos segundo a direção do Espírito, as coisas acontecem, os peixes vêm, as bênçãos vêm, as portas se abrem, as muralhas são derribadas, porque é o poder da palavra de Jesus, aleluia. Não é a minha motivação, não é a minha força, é a motivação de Deus, é o poder de Deus que faz a diferença, aleluia.
Naquele barco não tinha, ou melhor, naquele lago realmente não tinha peixe no momento em que Pedro estava pescando. Mas quando Jesus chegou, querido, os peixes vieram, aleluia. Quando Jesus chega, as circunstâncias mudam, a tristeza se transforma em alegria. Quando Jesus chega, querido, a escassez se torna em abundância, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da vida. Onde Jesus chega, a enfermidade tem que cair por terra, porque Ele é o dono da vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E nós precisamos firmar a nossa esperança nele. Nós precisamos firmar a nossa esperança nele, não nos homens, porque os homens são falhos. O sistema é falho. Mas Jesus nunca falhou. Jesus nunca falhou e jamais falhará. Vamos ficar de pé. Deixa Jesus entrar no seu barco, direcionar a sua vida. Deixa Ele fazer a diferença. O dono do mar sabe exatamente onde estão os melhores peixes. Deixe Ele te conduzir. Ele é o dono de tudo. Nossas prioridades, motivações e propósito tem que estar em resgatar almas para o Senhor, em ouvir a voz de Cristo. Você precisa entender, Jesus deixou claro nesse texto: Pedro, você está preocupado com muitas coisas, mas se você ouvir a minha voz, além de você pegar peixes, você também vai ganhar almas, porque aqui aconteceu as duas coisas. Jesus deu para ele uma grande quantidade de peixe, e depois Pedro se tornou um ganhador de alma. Quer dizer, as duas coisas andam juntas. O Senhor vai te abençoar espiritualmente e materialmente, aleluia. Quando você estiver alinhado com a vontade de Jesus, as coisas vão acontecer. Você vai recolher somente bênçãos na sua vida. Quando você ouvir a voz de Jesus, não tenha dúvida em fazer aquilo que Ele está falando, porque se é Jesus que está falando, com certeza você vai colher as bênçãos. Aleluia. Aleluia.